Olá, irmãos e irmãs. Segunda-feira, 14 de dezembro. Hoje a igreja faz memória de São João da Cruz, doutor da igreja, um grande santo carmelita. São João da Cruz foi contemporâneo a Santa Teresa d'Ávila e os dois juntos empreenderam a reforma da ordem carmelita. Tem muita coisa boa de São João da Cruz na internet para você conhecer mais dessa história e desse doutor da igreja. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo um link de uma aula do Padre Paulo Ricardo sobre a vida e a doutrina de São João da Cruz, que é uma preciosidade, valeria muito a pena hoje você tirar um tempinho para conhecer isso aí, tá certo? Todos os dias a gente tem também o ofício das leituras. O ofício das leituras de hoje é um ofício das leituras de São João da Cruz. Você já sabe que aqui dentro do nosso canal do YouTube nós temos também o Santo Terço, dentro das nossas playlists. Clica ali na minha foto, abre as playlists. Hoje é segunda-feira, você vai achar lá o terço. Vai ter lá para cada dia os mistérios. Hoje é dia da gente rezar os mistérios gozosos da nossa salvação, tá certo? Vamos então refletir a palavra de Deus hoje nessa memória de São João da Cruz. O evangelho é Mateus 21, do 23 ao 27, e diz assim: Naquele tempo Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta, se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: Não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: Eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos fala da autoridade de Cristo. Os fariseus, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo estão incomodados com Jesus. Com que autoridade você faz essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Quem te deu poder para ser como você é? Nós estamos aqui lá nas alturas do capítulo 21 de São Mateus. Aqui Jesus já tinha entrado na cidade, aclamado como rei, sentado no jumentinho. Jesus já tinha tido tantas discussões nesse templo, feito tantos milagres em dia de sábado. Jesus é persona non grata aqui. Então vem a pergunta: com que autoridade? Quem te dá autoridade para fazer isso, né? E para fazer essas coisas. Todos os milagres, bênçãos e todos os gestos proféticos de Jesus na boca desses homens tão apegados ao poder, não passam de coisas, né? E como é triste quando a gente se apega em tantas coisas que se incomoda com as coisas de Deus. O Oremos da missa de hoje, memória de São João da Cruz, grande santo, vai dizer assim: Ó Deus, que inspirastes ao presbítero São João da Cruz extraordinário amor pelo Cristo e total desapego de si mesmo. Fazei que imitemos o seu exemplo, né? Para que cheguemos a contemplar a vossa glória, como ele contemplou. Mas veja, queridos, se a gente não está inspirado por um extraordinário amor a Deus e se a gente não busca o desapego de nós mesmos, as coisas que Deus faz, muitas vezes a gente entende que estão atrapalhando as nossas coisas. E a grande obra de Deus, que é nos dar Jesus, passa desapercebida e, quando não, é até mesmo rejeitada por cada um de nós. Por isso nós precisamos desse desapego de nós mesmos, que São João da Cruz tão bem trabalhou na sua vida, nos seus escritos, na sua doutrina. Porque senão nós ficamos cegos para Cristo, né? E não percebemos diante de quem nós estamos e não conseguimos nos situar direito diante da própria fé. Olha o que Jesus vai dizer: Muito bem, vocês estão me fazendo a pergunta, quem me deu autoridade? Eu vou fazer uma pergunta, me responde que eu respondo também, né? Diz que isso é mania de judeu, né? Responder pergunta com pergunta. Tem até uma piadinha que diz assim, perguntaram para o judeu: Por que vocês sempre respondem uma pergunta com outra pergunta? Aí ele disse assim: E por que não deveria ser assim, né? Então Jesus vai colocar uma pergunta para responder pergunta. E a pergunta é: me responde que eu respondo, né? De onde vinha o batismo de João Batista? Do céu ou dos homens? E aqui a gente pode ficar com a impressão que Jesus está perdido, está com medo, então muda de assunto. Não.
De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Veja, domingo passado a gente ouviu falar de João Batista, domingo retrasado a gente ouviu falar de João Batista e do batismo de João Batista. Por que Jesus colocou João Batista no meio dessa confusão? Porque, veja, o batismo de João Batista era muito importante. João era o precursor, então era como se Jesus estivesse dizendo assim, se vocês não sabem se situar, se localizar, se posicionar, corresponder a João Batista, quanto menos vão saber essas coisas em relação a mim. Se vocês não souberam ler e entender que o ministério de João Batista, lá no Rio Jordão, no meio do deserto, batizando aqueles pecadores, os piores pecadores, na água do Rio Jordão, se vocês não viram ali algo de Deus, vocês não vão ver em mim também. Então Jesus vai apelar lá para o batismo de João, porque no fundo, meus irmãos, tudo depende muito de como a gente se dá a Deus, de como a gente corresponde aos apelos de conversão de Deus. De onde é que vinha aquele batismo, então, que levou multidões de pecadores às águas do Jordão? Vinha do céu ou vinha dos homens? Aí Jesus amarrou, né? Porque eles mesmos vão pensar, se disser que é do céu, Jesus vai dizer, então por que vocês não foram se batizar também? O próprio Jesus foi. Se a gente disser que é dos homens, o povo vai ficar doido com a gente, porque o povo tinha João Batista por profeta, por santo. Então eles vão dizer, não sabemos. Não é o não sabemos de quem não sabe, é o não sabemos de quem não quer responder, né? De quem não quer se desapegar de si mesmo. Aqui que está a ignorância e o orgulho, né? Eles entraram numa conversa com Jesus e ao perceber que eles iam ter que baixar a cabeça e falar, é verdade, desculpa. Eles não quiseram voltar atrás das suas próprias convicções. Quantas vezes, minha gente, nós somos tão engessados nos nossos eu acho, eu penso, sempre foi assim, eu não vejo necessidade, que Deus já nem consegue mais nos iluminar. Não sabemos. Então toma, besta, eu também não vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. E veja, no não responder de Jesus, Jesus mostrou que ele tinha muita autoridade, porque ele silenciou as autoridades que achavam que tinham autoridade e que estavam perdendo a autoridade. Então também não vou responder. E quem é que revelou-se então a autoridade da conversa? O próprio Cristo, que silenciou e escolheu ficar quieto também. Uma salva de palmas para Jesus, gente. Falar para você, discutir com Jesus não é boa coisa não. Não vai dar bom esse negócio. Eu também não digo. Vocês estão incomodados com a minha autoridade? Então eu também não digo. Não tem quem me faz falar. A autoridade de Jesus. E tudo isso, meus irmãos, necessita então, e eu quero de novo enfatizar um pouquinho isso, porque hoje, dia de São João da Cruz, desse desapego um pouco mais de nós mesmos, né? Nós precisamos nos purificar por dentro, senão até a nossa inteligência fica embotada, fica cega. Primeira leitura, Números, vai falar do profeta Balaão, você já deve ter ouvido falar dele, da mula dele, né? A mula de Balaão. Mas aí, por duas vezes na primeira leitura de hoje, o profeta Balaão vai dar um oráculo, uma profecia. Na primeira ele vai dizer assim, oráculo do homem, está falando dele, que tem os olhos abertos, daquele que ouve a palavra de Deus, daquele que vê o poderoso, né? Que lhe faz ver que seus olhos se abrem. Depois, aí ele vai profetizar sobre as tendas, né, de Jacó, enfim. Aí na segunda profecia ele vai dizer de novo assim, oráculo do homem que tem olhos abertos, ouve as palavras de Deus, conhece, olha que profundo isso, os pensamentos do Altíssimo, que vê o poderoso, né? Que lindo isso. Veja, Balaão tem o pensamento capaz de entender, olho capaz de ver, ouvido capaz de ouvir, boca capaz de proclamar, porque ele está diante do Todo-Poderoso. Por quê? Porque ele passou por essa purificação que está inteira, um extraordinário amor por Cristo e um total desapego de si mesmo. Porque se não é assim, a gente fica como os fariseus e os doutores da lei, dentro do templo, totalmente cegos e achando que Jesus faz coisas que atrapalham as nossas coisas, quando ele veio para ser Senhor de todos nós. E é nesse processo de conversão, então, que se cumpre em nós o pedido do Salmo de hoje, que diz, fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. São João da Cruz conheceu essa estrada, né? A estrada que leva ao cume, ao alto do Monte Carmelo. Termino mais uma vez dizendo, tem um link aqui embaixo, tem uma aula sobre São João da Cruz, que eu acho que ajuda a gente conhecer esse grande santo. É um santo não tão popular, é um santo não tão facinho assim, né? Mas um santo muito profundo que intercede por nós hoje para que a gente possa conhecer a estrada que nos leva para o alto da montanha de Deus,
para ele carmelita, né? Para o alto do Monte Carmelo, para que nós possamos conhecer a estrada do Senhor e termos no nosso coração um extraordinário amor por Jesus e um desapego um pouco maior de nós mesmos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.